Vamos lá, queridos irmãos, a mais uma leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Rogamos humildemente a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre que nos auxilie na compreensão dessa obra. Vamos iniciar o livro primeiro, As Causas Primárias, capítulo 1, Deus, item 1, Deus e o Infinito. A primeira pergunta que Kardec faz é: que é Deus? E a primeira resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vejam que a pergunta já nos chama a atenção, porque Kardec não pergunta quem é Deus, ciente de que Deus não é uma pessoa, mas pergunta que é Deus. E a resposta vem clara: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Portanto, o Criador de tudo e de todos. Pergunta número 2 de Allan Kardec: o que devemos entender por infinito? Aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Todo o desconhecido é infinito. Herculano Pires, o tradutor dessa obra, em nota nos diz: os espíritos se referem ao universo. Tudo quanto nele conhecemos tem começo e tem fim. Tudo quanto não conhecemos se perde no infinito. Pergunta número 3. Poderíamos dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Nota de Allan Kardec: Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma, definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não o é. Há um trechinho na obra Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 15, onde André Luiz complementa, abre aspas: não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria dentro do limite de nossa evolução espiritual, da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica. Tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Fecha aspas. Item 2. Provas da existência de Deus. Pergunta número 4, feita por Allan Kardec. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Resposta da espiritualidade superior: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Nota de Allan Kardec: para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Em A Gênese, também de Allan Kardec, no capítulo 2, no item 5, ele nos diz: pois bem, lançando os olhos ao redor de si, sobre as obras da natureza, observando a previdência, a sabedoria, a harmonia que presidem a tudo, reconhece-se
que não há nenhuma delas que não sobrepasse o mais alto alcance da inteligência humana. Desde que o homem não as pode produzir, é porque são o produto de uma inteligência superior à humanidade, a menos que se diga que há efeitos sem causa. Mais à frente, nesta mesma obra, Kardec coloca uma frase incrível. Ele diz: Deus não se mostra, mas se afirma pelas suas obras. Pergunta número 5. Que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? Que Deus existe, pois de onde lhes virá esse sentimento se ele não se apoiasse em nada? É uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Pergunta número 6. O sentimento íntimo da existência de Deus que trazemos conosco não seria o efeito da educação e o produto de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que os vossos selvagens também teriam esse sentimento? Nota de Allan Kardec. Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que o produto de um ensinamento, não seria universal e nem existiria, como as noções científicas, senão entre os que tivessem podido receber esse ensinamento. Kardec também reforça a sua posição em A Gênese, no capítulo 2, no item 7, quando diz: a existência de Deus é, pois, um fato adquirido, não somente pela revelação, mas pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens não tiveram revelação e, não obstante, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Veem coisas que estão acima do poder humano e dela concluem que provém de um ser superior à humanidade. Não são mais lógicos do que aqueles que pretendem que elas se fizeram sozinhas? Então vamos lá, Kardec sempre fazendo com que utilizemos a razão para que a gente consolide a fé raciocinada. Vamos lá, pergunta número 7. Poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessária uma causa primária. Nota de Allan Kardec. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito que deve ter uma causa. Então vamos lá, usando a razão, já sabemos que não podemos encontrar a causa primária da formação das coisas em propriedades íntimas da matéria, por ser ela o efeito e não a causa. Voltando lá na primeira resposta da primeira pergunta, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, tudo o que há, o que existe no universo todo, está mergulhado na substância viva da mente divina, da mente de Deus, como nos apontou André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade que acabamos de comentar. Pergunta número 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Resposta: outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. Nota de Allan Kardec. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados, e por isso, mesmo um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria um acaso.
Pergunta número 9. Onde se pode ver na causa primária uma inteligência suprema superior a todas as outras? Resposta. Tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite fora de si, e é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Nota de Allan Kardec. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, esta inteligência tem também uma causa, e quanto maior for a sua realização, maior deve ser a causa primária. Esta inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designe. Muito bem, aí está novamente Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vamos agora ao item 3, atributos da divindade. Pergunta número 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não. Falta-lhe, para tanto, um sentido. Pergunta número 11, realizada por Allan Kardec. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta: quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição tiver se aproximado dela, então haverá e compreenderá. Então, haveremos sim um dia de alcançar e compreender a natureza de Deus após, através das várias encarnações, buscar essa autoiluminação que vai permitir que não estejamos mais obscurecidos pela matéria, como a espiritualidade superior revela aqui. Nota de Allan Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura cujas imperfeições lhe atribui, mas, à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e ele faz então a seu respeito uma ideia mais justa e conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. Pergunta número 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva sobre a matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Olha só essa resposta, as potências que podemos desenvolver em nós, como filhos de Deus, para alcançar essa condição de nos aproximar mais de Deus e compreender a sua natureza, as suas perfeições. Kardec reforça essa sua resposta novamente aqui em A Gênese, no capítulo 2, que fala sobre Deus, no item da natureza divina, 8, item 8. Ele diz: não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, nos falta ainda o sentido que se adquire somente pela completa depuração do espírito. Então, busquemos a Deus, mas através do aperfeiçoamento íntimo, da reforma íntima, da busca pelas virtudes do Cristo, que foi o Filho maior que Deus colocou aqui como exemplo para que sigamos o seu roteiro, o caminho, a verdade e a vida, e assim podemos nos aproximar um pouquinho mais desta natureza de Deus. Pergunta número 13.
Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos a ideia completa dos seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não dispõe de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois se tivesse um de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo, e por conseguinte não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a vicissitudes e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Kardec nos coloca agora: Deus é eterno. Se ele tivesse tido começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria, pois de outra forma ele não seria imutável, estando sujeito a transformações da matéria. É único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas nem de poder na organização do universo. É todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito seriam obra de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas, e esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Item 4. Panteísmo. Pergunta número 14. Deus é um ser distinto? Ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se assim fosse, Deus não existiria, porque seria efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Deus existe, não o podeis duvidar, e isso é o essencial. Acreditai no que vos digo e não queirais ir além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes que vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Isto vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Pergunta número 15. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade? Ou seja, que pensar da doutrina panteísta? Não podendo ser Deus, o homem quer pelo menos ser uma parte de Deus. 16. Os que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo os mundos infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. O vácuo ou nada não existindo em parte alguma, Deus está em toda parte. Deus estando em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a este raciocínio? A razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Nota de Allan Kardec. Esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de inteligência suprema, seria em ponto grande aquilo que somos em ponto pequeno.
Ora, a matéria se transformando sem cessar, Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes e mesmo de todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem ligar-se à ideia de Deus sem que o rebaixemos em nosso pensamento, e todas as sutilezas do sofisma não conseguirão resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos aquilo que não pode ser, e este sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais, pois confunde o Criador com a criatura, precisamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Então, companheiros, vimos aqui os atributos da divindade. Suprema e soberana inteligência, único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Não há o que se possa igualar ou superar a Deus. Senão, não seria Deus. Não nos perderemos jamais em outro tipo de doutrina, conhecendo os atributos divinos, os atributos de Deus, nosso Pai Criador. Kardec, no último parágrafo do item 19 do capítulo 2 da Gênese, ele coloca em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, há de verdadeiro aquilo que não se desvie um iota das qualidades essenciais da divindade. A verdadeira religião será aquela na qual nenhum artigo de fé esteja em oposição com essas qualidades, na qual todos os dogmas poderão sofrer a prova desse controle, sem dele receber nenhum prejuízo. Então, cabe a cada um de nós, pelo uso da razão, buscar o conhecimento dos atributos de Deus, para não nos deixarmos desviar desta rota, deste farol único que ilumina o caminho que devemos seguir. Até o próximo encontro.